Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 28. Vamos ler a palavra de Deus. Chegamos aqui de diversas maneiras. Você pode ter entrado aqui triste, angustiado, preocupado com a sua segunda ou com o que você vai fazer depois do culto. Ou você chegou aqui contente, feliz, alegre. Independente da maneira como chegamos aqui, viemos aqui para cultuar o nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor nem as obras de suas mãos, Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, estamos aqui diante do Senhor. Muito obrigado por já sermos expostos, ó Deus, a ensinos tão ricos que nos ajudam a enxergar o momento em que vivemos nesse mundo e a também como devemos nos posicionar, Deus amado, diante de tantas questões que chegam a nós. Oramos pedindo ao Senhor para que esses ensinos, ó Deus, possam reverberar em nossas vidas. Que as crianças, ó Deus, possam aplicar-se, Deus, a sua palavra. Desde já elas são pequenas, mas o Senhor, ó Deus, sabe como trabalhar seus corações. Que a sua palavra, Deus, possa fazer morada em suas vidas, para que elas cresçam te amando e temendo ao Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar também aos novos membros que estão, Deus amado, na classe de novos membros, abrindo entendimento, dando a eles sabedoria, e a nós adultos também que participamos aqui da classe, Deus, na igreja. Deus amado, abençoa o seu povo, nos faça crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor. Cuida do nosso coração, para que a gente não venha, Deus amado, se dispersar, mas para que o nosso coração e a nossa vida esteja centrado somente no Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos nessa manhã, Deus. Fala ao nosso coração e nos ajude a cultuar ao Senhor, de maneira que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir o refrão, meus irmãos, como parte da nossa oração, como pedido ao Senhor que nos use para a expansão do seu reino, para que nós possamos brilhar, para que as obras que a gente venha fazer, de fato, glorifiquem o nosso Deus, como nosso Senhor Jesus fala na sua palavra. Vamos cantar esse refrão de uma forma uníssona, como parte da nossa oração nessa manhã ao nosso Deus, expressando o nosso desejo de sermos usados, de sermos vasos nas mãos do Senhor. Que Deus possa nos usar por sua instrumentalidade em nossos dias. Vamos cantar? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao teu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. O Senhor possa nos usar, nos conduzir, sejamos testemunhos do Senhor. O Espírito de Deus foi derramado, foi nos Para que a gente possa cumprir esse objetivo de sermos testemunhas do nosso Deus
falando das verdades do Evangelho, da realidade do reino dos céus, em dias ruins, em dias maus. Nós carregamos em nós a esperança, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, vamos ler o Salmo de número 32, nós vamos ler os versos 1 a 5. E esse é o momento em que nós vamos a Deus, como igreja, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que tenha misericórdia de nós. Salmo de número 32, os versos 1 até os 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler na sua palavra que enquanto salmista, ele sustentou as suas práticas ruins, ó Deus. Ele sentiu, ele percebeu a sua mão pesando sobre ele, os seus olhos envelhecendo, os seus ossos envelhecendo. O pecado, Deus amado, causa isso em nós. É uma gangrena, Senhor. Vai definhando as nossas vidas diante de Ti. Vai trazendo malefícios, ó Deus, da nossa vida diante do Senhor. Vamos nos afastando do Senhor, vamos nos afastando uns dos outros. Vamos, ó Deus, nos afastando da comunhão, porque o pecado, ele tende, Deus amado, a trazer mácula a nossas vidas. Mas assim como o salmista fez, ó Deus, ele confessou ao Senhor as suas transgressões, os seus pecados. Ele foi ao Senhor em oração. Nós também viemos aqui nessa manhã, Deus, trazer diante de Ti também essas mazelas, esses pecados que militam em nossas carnes. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus amado, a lutar contra o pecado que milita dia e noite em nossa carne. Pedimos ao Senhor para nos ajudar, Deus querido, para que possamos ter hábitos saudáveis em nossas vidas, de maneira que possamos nos afastar, Deus amado, do pecado que tão perto, Deus amado, nos assedia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor purifique os nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso viver. Se nós, Deus amado, estamos nos expondo a situações que aguçem nossos corações, coisas que nos levam a pecar contra o Senhor. Oro a Ti nessa manhã para que o Senhor nos dê coragem, para que a gente se afaste, Deus, de pornografia, para que a gente se afaste, Senhor, de situações que nos faz imaginar coisas que nos levam a pecar contra o Senhor, para que a gente se afaste, Deus, daquilo que pode, de alguma forma, acender a ira em nosso coração, para que a gente se afaste daquilo que possa trazer em nossas mentes pensamentos ruins, de maldade, que nos leva a pecar contra o Senhor, que nos leva, Deus amado, a matar os nossos irmãos dentro de nós. Deus, nos ajude, Senhor, nos perdoe, ó Deus, e nos dê a sua graça, para que a gente se afaste daquilo que não nos leva a glorificar seu santo nome. Não somos pessoas prontas, mas rogamos ao Senhor que por meio do seu Espírito molde em nós, lapide em nós o caráter de teu Filho Jesus Cristo, para que a gente possa, Deus amado, nesses dias viver em santidade, viver, Deus amado, de maneira que o Senhor seja glorificado. Pedimos ao Senhor sua graça, o seu perdão e a ajuda do Senhor por meio do seu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria chamar o pastor Norival. Nós vamos ser expostos de novo à palavra de Deus, e nós somos privilegiados por isso. Que bom. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por nos conceder o privilégio de nos colocar diante da sua palavra. Oramos pedindo ao Senhor que abençoe a vida do pastor Norival, dê a ele, Senhor, saúde, revigora as suas forças, o ajude, Deus amado, nas suas atividades diárias. Abençoe sua esposa, Deus amado, e a conduza em todo o tempo também. Deus querido e santo, usa o pastor Norival para a sua glória, que o meditar do seu coração e o falar dos seus lábios glorifique ao Senhor.
Deus, que toda a desatenção que o Senhor possa remover. Pedimos ao Senhor, Deus, que o nosso coração esteja totalmente voltado para esse momento e que o Senhor fale ao nosso coração. Remove as distrações, ó Pai, que desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua lei. Fala conosco nessa manhã, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que a graça do Senhor continue com todos. Que bom que a gente pode se reunir. Eu me alegro muito. Dia de domingo, para mim, é um dia muito especial. Sempre lembro aqui que não é porque eu sou pastor que ele é diferente, mas é porque, de fato, eu aprendi, vivi boa parte da minha vida e domingo, para mim, era vivido de outras maneiras. E hoje a gente olha sob a perspectiva, ou vive, né, sob a perspectiva do Evangelho de Deus. Então, graças a Deus porque nós podemos estar aqui hoje, nessa manhã. Você pode estar aqui. Isso é motivo de muita alegria. Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 8 a 15. Meus irmãos, um texto maravilhoso, nos ensina muito. Nessa perícope, alguns terminam ela, no capítulo 2, termina no verso 7, liga o 8 com o restante, alguns vai do 1 ao 8, depois do 9 em diante, para deixar a questão das mulheres separada da questão dos homens. Eu estou colocando tudo junto aqui, do 8 até o final. A gente vai falar alguma coisa mais sobre isso, vou ler o texto com os irmãos, depois nós vamos relendo. É um texto que precisa de muita sensibilidade e assim, muito cuidado e ação do Espírito Santo de Deus em nós, para a gente compreender ele de uma forma mais claro possível. Talvez não tão claro, mas o mais claro possível. Tá bom? Um texto maravilhoso da palavra de Deus. E esse é o valor de nós pregarmos a palavra de Deus de forma expositiva. Todos pregam assim aqui. Então, você vai chegar no texto, e isso é maravilhoso. Você vai chegar no texto e não vai pular o texto. Você vai pregar aquele texto da palavra de Deus. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou contenda, talvez. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Porém, com boas obras, como convém a mulher que professam, ou como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Homem esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Muito do que Paulo vai escrever aqui, a gente tem que tomar cuidado quando nós olhamos e nunca nós podemos nos esquecer do contexto geral das Escrituras. O que as Escrituras falam, por exemplo, sobre salvação? Foi o último verso que nós lemos. Tem que entender como que Deus fala, como Deus trata a salvação do homem, como que ela acontece, né? Como que ela ocorre. Nós vamos ver um pouquinho sobre Éfeso e essa carta de Timóteo. Eu comecei a pregar essa carta, meus irmãos, a gente termina livros e vai entrando em livros, pensando justamente em equipar um pouco mais a igreja com relação à vida eclesiástica, à vida comum dentro da igreja, e até porque nós estamos em vistas de ajustar o nosso estatuto. Então isso vai nos ajudar a igreja a compreender e a elaborar um estatuto muito mais correto e biblicamente certo, né? Timóteo, ele é deixado ali em Éfeso pelo apóstolo Paulo, e ele precisava ensinar a igreja sobre conduta cristã. E essa conduta cristã é a partir do evangelho. Ou seja, Timóteo estava sendo levado para lá ou deixado lá para ele organizar essas coisas. Paulo vai trabalhar muito a ideia da sã doutrina. Então, se precisa ter sã doutrina, porque tem doutrina doente dentro
de uma igreja. Havia ali naquela igreja um certo número de presbíteros, mestres, e eles ensinavam outra doutrina. Você vai ver lá no capítulo 1, versos 3 e 4, essa lembrança. Eles falavam de fábulas e genealogias. Diz o texto lá que eles mesmos nem entendiam o que diziam e afirmavam, mas eram mestres. Estavam trabalhando ativamente naquela igreja ali em Éfeso. Estavam mudando o rumo da igreja, mas o que é pior, mudando o rumo para pior, tirando a igreja da centralidade do evangelho. E nós devemos lembrar muito bem o quanto a reforma protestante, liderada ali marcantemente, historicamente por Lutero, mas ela teve vários precursores, ela fez diferença para nós como cristãos. A ideia de trazer a igreja para a centralidade da palavra de Deus. Dessa forma, Timóteo precisava reorganizar o ensino da igreja a partir então dessa sã doutrina, que sã doutrina nada mais é do que o evangelho de Cristo, que eles precisavam entender. Uma das perguntas que a gente faz para aquele que vai ser novo membro, normalmente, é o que é evangelho. O que você entende de evangelho? Porque se não compreender isso, meus irmãos, ficam coisas vazias, ficam vácuos, ficam bolhas no meio, e aquele crente vem para a igreja e às vezes vive uma vida confusa com relação à sua própria vida em comunidade. Lembremos que o ensino distorcido do evangelho, ele produz uma igreja cuja eclesiologia se torna invadida pelas criatividades humanas. Entenderam o que eu disse? Quando o evangelho ele não é saudável, nós começamos a enxertar coisas nossas nos ensinos. Isso é muito sutil e alcança rapidamente toda a igreja. O homem é muito criativo. Por isso, e inclusive, uma das ações de Timóteo deveria ser a de constituir novos presbíteros, ou presbíteros, não precisa ser novos, mas sempre estar constituindo presbíteros na igreja, porque já que muitos desses que existiam ali na igreja, obviamente nem todos, eles não se arrependeriam ou se arrependeram dos seus pecados, dos seus erros, e eles permaneceriam no falso ensino. A gente lá atrás, no 1, o verso 5, se eu não estou enganado que eu não notei aqui, Paulo vai alertar para isso, que Timóteo deveria chegar nesses falsos mestres e levá-los, isso com amor, mas com muita seriedade, levá-los a um arrependimento. E ele então vai, mais adiante no capítulo 3, vai falar das qualificações dos presbíteros e dos diáconos oficiais de uma igreja. Depois, então, de fazer a introdução no capítulo 1, falando para Timóteo sobre os falsos líderes, também com seus falsos ensinos, também sobre os males doutrinários que eles produzem, esses falsos líderes. Porém, em contrapartida, Paulo vai dizer que o bom uso, o uso legítimo da lei de Deus, produz na vida do homem, lá no capítulo 1, no verso 8, a transformação verdadeira. Usar a Bíblia legitimamente, nós crescemos e nós somos grandemente abençoados. Por quê? Paulo vai dizer que ele, o principal dos pecadores, foi salvo e conduzido misericordiosamente ao ministério da palavra. A Bíblia usada corretamente transforma, edifica toda a igreja. Aqui, no capítulo 2, de 8 a 15, Paulo ele vai abordar um problema claro dentro daquela igreja, relacionado aos erros doutrinários e com fortes reflexos negativos dentro da comunidade cristã. É obviamente que esses problemas internos, eles são vistos também externamente. E aqui, meus irmãos, está seriamente ligado ao culto público. Aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Estou pregando e os irmãos estão acompanhando esta pregação. Eu coloquei como título inicial aqui, corrigindo práticas impróprias no culto público. Corrigindo práticas impróprias no culto público. O verso 8 então diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira
e sem animosidade. O ambiente, meus irmãos, desse verso 8, que ele está olhando para os homens, a gente tem que pensar nas distorções do evangelho pelos falsos mestres. Havia uma distorção, havia um desencontro, eles estavam produzindo um ambiente de ira, animosidade, contenda entre os homens, entre os líderes daquela igreja e, obviamente, entre todos os homens e, consequentemente, atingindo toda a comunidade. Por isso que Paulo vai ser enfático: quero que os homens orem. Quero que os homens orem. Oração, então, é um tema central aqui no capítulo 2. Desde o verso 1 em diante, você vai ver que ele está bem central. Ele pede que orem, que façam súplicas. Existe, então, um propósito maior na visão de Paulo para o formato correto do culto público, que é alcançar todos, sem distinção de raça, cor, posição social ou sexo. A expressão todos, para que todos sejam alcançados, vai ser muito comum nas palavras de Paulo aqui nessa carta para Timóteo. Por isso a ênfase na ordem, ele quer que os homens orem. Mas Paulo aqui ele está preocupado com a santidade e o comportamento desses homens quando eles oram no culto público, quando a igreja se reúne. Eles deveriam orar, mas antes colocarem-se pessoalmente diante de Deus, abrirem seu coração. Por isso, levantar mãos santas é mais do que uma questão posicional, é mais do que uma questão de gesto propriamente, o levantar as mãos, mas aponta para a necessidade de pureza interior. Paulo está usando uma figura para alcançar o coração daqueles homens. Mãos limpas para um judeu, meus irmãos, tem significado de purificação, lavar as mãos. Mas para o judeu era meramente cerimonial, era exterior. Paulo, então, ele chama a atenção para que estes homens engajados no ministério, eles estivessem sem culpas em seus corações quando eles ministram na igreja, quando eles oram. Por isso, na sequência de mãos santas, vem a advertência de Paulo contra a presença de ira ou contenda. Ele usa a expressão animosidade na minha leitura. Provavelmente contra alguém. Aqueles irmãos que estavam, talvez, querendo corrigir as coisas, estavam zangados, irados. Estavam tentando combater os falsos ensinadores de maneira inadequada, que não ajudaria, que não contribuiria para o crescimento da comunidade, da unidade interna. Quando a gente fala em unidade, a gente tem que lembrar de Atos 6, né? Como havia um problema e eles solucionaram e terminou uma unidade, a igreja não se dividiu diante do problema. Talvez aqui seja alguma coisa um tanto semelhante. Iras e disputas internas promovem uma tendência de ação hostil no corpo, indicando ainda a falta de paciência, falta de bondade, de perdão, essas práticas que deveriam conduzir o ambiente de adoração no culto. Lembremos que os falsos mestres, ao ensinarem falsas doutrinas, obviamente eles promoviam mais discussões sem fim do que serviço a Deus. Está lá em 1:4. O que faziam? Não edificava. A igreja não crescia, não era alimentada. Então, diante desses desafios, homens que oravam precisavam estar moralmente, espiritualmente aprovados diante de Deus e ao olhar da sua comunidade também. Tiago nos lembra bem isso aí. Tiago, ele nos informa o quanto a condição moral negativa de alguém pode afetar a sua oração diante de Deus, ou mesmo presença de pecado, como ira, animosidade no coração. Ele diz assim lá em 1:19-20, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana, ela não produz a justiça de Deus. Há uma recomendação, então, no meio do verso 8, que Paulo vai terminar, depois dele instruir, que deveriam tomar cuidado com o coração, que é em todo lugar, ou seja, onde eles se reunirem como igreja para culto a Deus, eles devem orar a Ele
sem impedimentos nos seus corações. Você vai falar, como é que eu liberto uma ira no meu coração? Isso é difícil nós lidarmos com isso, mas é simples de trabalhar isso diante de Deus. Né? É falar com o Senhor. É falar e pedir a Deus que acalme o coração. Que não é pelos seus caminhos, seus métodos, não é pelas suas ações, é pela ação unicamente de Deus. Paulo deseja que a oração seja o motor para que o evangelho alcance o mundo todo, e isso está muito explícito lá em Malaquias 1:11, em todo o Antigo Testamento. Mas Malaquias 1:11 é muito marcante, eu não vou ler o texto, que Deus deseja que as nações o conheçam. E a igreja precisava orar por isso. E as orações deveriam então estar presentes nos cultos, mas deveriam orar levantando mãos santas, sem iras e nem contendas. O segundo passo, então, para corrigir as práticas impróprias no culto público, e aí Paulo vai entrar agora uma parte às mulheres, um tratado maior, e talvez por causa de algum problema muito mais intenso que estava ocorrendo na igreja ali em Éfeso, um perigo que poderia trazer divisão e quebrar a unidade do corpo. Primeiramente, as mulheres deveriam mostrar a sua santidade através de um adorno externo, sem vaidade e sem indecências. Mas no verso 10, dentro do mesmo contexto aí, ele vai falar, mas em contrapartida, com piedade. O texto diz assim, da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem, com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam serem mulheres piedosas. O ambiente, meus irmãos, praticamente todos os autores, eles falam, é muito difícil você ambientar e se contextualizar isso com muita clareza. Você tem pontos que indicam algumas coisas que podem ser muito fortes, mas nunca uma coisa que você consegue bater o martelo e falar, a causa foram essas. Mas para muitos desses, o contexto que alimenta parte dessas observações e ordens que Paulo lista aqui até o verso 13, ela vem de uma novidade que estava crescendo entre as mulheres ricas ali no Império Romano. Lembremos que Éfeso fazia parte do grande Império Romano, que cada vez mais essas mulheres lutavam por espaços nas reuniões formais da comunidade, lideradas por homens, lideradas pelos líderes que a comunidade normalmente tinham. Isso era feito pelos homens, isso era uma coisa muito normal. Alguns até chamam esse movimento que as mulheres começam, não sabe que tempo exato, mas existia nesse tempo, de movimento de as novas mulheres. Talvez fosse conhecido dentro dessa perspectiva, o movimento das novas mulheres. Obviamente, então, que essas novidades, esses movimentos, eles chegaram nos grandes centros do império, como era o caso aqui de Éfeso, onde está a igreja que Timóteo é colocado para cuidar. Muitas dessas mulheres que vieram desse contexto até de riquezas, e muitas mulheres ricas se converteram na igreja primitiva. Elas trouxeram também o desejo de participarem da liderança eclesiástica e promovendo juntamente uma revolução na área da vestimenta, com adornos exuberantes, isso acompanha naturalmente, e roupas inadequadas para os costumes vigentes e com muita sensualidade, por certo. Paralelo a isso, havia internamente, como nós já abordamos, uma parte da liderança presbiterial descomprometida com a sã doutrina, vivendo sob a fragilidade bíblica e que possivelmente estavam favorecendo os ideais dessas mulheres e se valendo delas, inclusive como os contextos posteriores, nós vamos ver o que acontecia com esses líderes e com algumas dessas mulheres. Essas coisas se encontram, meus irmãos, elas se acham. Se alguém quiser fazer um movimento contrário à palavra de Deus, ele acha espaço para isso e ele acha seguidor para isso também. Precisa perverter a palavra de Deus, mas acha.
Então a questão é que tudo isso estava afastando a boa prática bíblica do culto público daquela igreja. Temas sensíveis, mas que eles precisam ser compreendidos por nós sob muita graça e misericórdia. Paulo ele tem em mente aí no verso 9 que o culto é para Deus e precisa ser conforme Deus prescreve. E essa é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Assim, o grau de exigência apresentado aos homens, primeiramente no verso 8, que nós já passamos, eu quero que os homens orem. Paulo não está falando, olha, eu desejo muito que os homens orem. Ele falou, eu quero que os homens orem assim. E Paulo era aqui as palavras de Paulo, elas estão sob autoridade apostólica, como apóstolo de Jesus Cristo. Esse quero para os homens deve ser notado aqui para as mulheres, quando Paulo diz da mesma forma. Ele está agora falando às mulheres, significa que está errado, precisa ser corrigido para o bem do culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Primeiramente, Paulo aponta para o adorno físico exterior da mulher, feminino. Havia um padrão que se estabelecia naturalmente para a vestimenta e para o adorno das mulheres, que as apresentava respeitável moralmente diante da sociedade cristã. E, obviamente, também fora da igreja. Isso não é diferente hoje. Vocês podem perceber que o que nós usamos e fazemos aqui, normalmente vai ser o que nós usamos e fazemos lá fora. Esse cuidado sinaliza modéstia, sinaliza dignidade. A ideia aqui, e as meninas que são mais novas entendam isso, a ideia aqui é a vestimenta das esposas. Precisa ter em mente isso. Como uma mulher casada se veste. E esse deve ser o padrão. E esse vestimento digno e modesto, ele vai contrastar com a vestimenta promíscua, talvez desse novo movimento, com muitas mulheres que se prostituíam e apreciavam fazer publicidade dos seus dotes. Competições, sei lá, atrair olhares. Estava muito presente esse comportamento nas classes elitizadas daqueles dias. A advertência visa deter o perigo da opulência, da extravagância, da sensualidade, como nós já dissemos. As tranças indicavam um comportamento extremamente radical para aqueles dias. Por isso, em confronto às roupas, esses adornos que direcionavam para o desrespeito, Paulo apela ao traje que deva ser decente. O traje que aponte uma mulher, e aí, meus irmãos, vocês entendem o que eu estou falando. É muito mais fácil uma mulher, no seu vestir, portar-se decente ou indecentemente do que um homem. Essa é uma realidade, né? A vestimenta do homem normalmente é uma vestimenta muito mais simples. Aí eu não quero fazer comparações, mas para a gente entender o porquê da abordagem, o porquê dos cuidados que a gente precisa carregar. Como cristãos, não precisamos olhar agora todas as facetas do nosso viver. Nós cristãos, então, conhecemos bem o que isso significa, porque o nosso padrão de medida é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em todos os tempos, sempre haverá a conjugação da vestimenta e do enfeite que embeleza com o pudor e o respeito. Você, quando sai de casa, e isso aqui é uma correção antecedente até ao culto. Quando saímos de casa, nós nos olhamos, os homens também. Como eu estou vestido. Então, a gente veste bem, né, e decentemente. Isso é muito importante. Decência e modéstia, ou seja, sem vaidade, sem ostentação. Bom senso, palavras que Paulo usa aí, ideia de autocontrole. Sabedoria diante dos procedimentos, nas escolhas das suas roupas. É o que Paulo espera nessa exortação. O sentido não é estabelecer ou proibir o uso de qualquer tipo de adorno, mas que cada mulher vista-se como serva de Deus, ela se embeleze como serva de Deus, como esposas ou futuras esposas. Uma jovem que se veste bem, ela tenha paciência, mas quando Deus mandar para ela, vai mandar um homem que vai casar com ela, desejar casar com ela, mas um homem respeitoso.
Essas coisas antecedem ao namoro. Essas coisas vão anteceder até o casamento de uma mulher. Vale aqui a recomendação de Pedro às esposas, já que aqui a ideia é mulher, esposa, homem, marido. Alguns entendem até muito mais diretamente esposo e esposa, marido e mulher, dado o peso que Paulo vai falar mais adiante sobre autoridade, essas coisas, enfim. Pedro exorta naquele texto lá de 1 Pedro, se eu não me engano é no capítulo 3, mas ele diz nos versos, os irmãos podem corrigir depois para mim, se for possível, os versos 2 até o 4, ele diz assim, aliás, do verso 1 até o 4. Igualmente vocês, esposos, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, esposas. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha como Paulo trabalha de dentro para fora, tanto o homem quanto a mulher. A mulher, ele está trabalhando a questão das vestimentas. Após essa correção na aparência exterior, no verso 10, Paulo muda para a beleza interior. Essa beleza que o pecado ele tenta ocultar e dizer que não tem valor. Me veio à mente uma frase. Que o ego diz assim, a minha aparência exterior é quem vai me promover. Mas a Bíblia diz, cuidado com seu coração, santifique-se. São coisas diferentes, opostas. As duas condições, tanto interior quanto condição exterior, precisam caminhar unidas sob o comando de um coração genuinamente cristão. Assim, Paulo traz uma solução. Ele fala de boas obras. Ele está trazendo a solução. Boas obras aqui como exemplo de uma mulher piedosa. Piedade opõe-se à vaidade. Não dá para andar junto piedade e vaidade. Porque a piedade, ela traduz a relação nossa com Deus. Como nós vivemos com o nosso Deus. Como nós respondemos à fé que Deus nos deu diante dele mesmo. Ser piedosa é viver para Deus e em conformidade com a sua vontade. Boas obras como resultado de uma vida piedosa, ela liberta-nos do louvor à aparência, aquela preocupação imensurável com relação à aparência, que é importante, mas que não nos deve tirar dos trilhos da santidade. Relacionamento, então, constituídos apenas pelo visual, tende a ruir mais cedo ou mais tarde. Aparências mudam, mas quando a beleza está construída pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós, ela perdura com certeza para a eternidade. Paulo, então, ele entra num terceiro passo para corrigir as práticas impróprias no culto público. As mulheres devem demonstrar submissão em sua participação na adoração pública, aí no verso 11, e cuidando para que não exercesse o papel de autoridade no culto público, que eles falam aí no verso 12. Ele diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Homem, esteja, porém, em silêncio. Os versos 11 e 12. Nessa sequência aí, meus irmãos, Paulo ele vai adentrar a um tema ainda um pouco mais complexo, mais sensível ainda, né, que eu diria até que dos outros, porque se ele não for compreendido corretamente, ele produz dissensão no corpo, que é a igreja. Isso é maravilhoso quando Deus trabalha essas coisas e mantém a unidade. Primeiramente, Paulo trata do aprendizado e autoridade relacionados às mulheres da igreja no culto público.
aprenda em silêncio com toda a submissão, aí no verso 11. Os estudiosos eles afirmam que a raiz que gera essa advertência de Paulo, ela é a mesma que trouxe os problemas das vestimentas e os adornos, ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente, o movimento das novas mulheres no Império Romano, buscando ocupar espaços também em reuniões públicas. Essas coisas estão muito juntas. Talvez seja um bom caminho para a gente conseguir entender o que possa estar apenas por trás. Há um contexto que está se introduzindo na cultura, mas a advertência de Paulo não é cultural. A advertência de Paulo é uma advertência que deve ser obedecida pela igreja. Associado a esse possível movimento externo das mulheres, haviam falsos mestres, e aí quero voltar a eles, que eles certamente se aliaram a elas no desejo de satisfazer seus interesses pessoais, escusos inclusive. Por exemplo, desde a criação as escrituras ordenam que as mulheres se casem e gerem filhos. A gente vai ver no verso 15 uma ordem de Paulo sobre isso. Mas na contramão disso, lá em 4.3, aí em Timóteo 4.3, por exemplo, nós vemos que um dos ensinos falsos era justamente a proibição do casamento. Agora pode estar em mente aqui uma mulher que quer se libertar, tendo autoridades e ter filhos com essa nova liberdade que Deus agora dá. Nós não precisamos nos submeter ao jugo de filho e nem do casamento. Possivelmente, isso possa estar por trás disso. Eles proibiam o casamento. Além disso, em 2 Timóteo 3, 6 e 7, fala do abuso desses falsos mestres, que eles conseguiram enganar algumas mulheres, que o texto fala como vulneráveis. Obviamente que não todas. Inclusive, este pode ser até mesmo o caso das viúvas novas, que Paulo descreve como ociosas, tagarelas, intrigantes e faladeiras, lá de 5,13. 1 Timóteo. O alcance das orientações de Paulo são gerais, quando ele usa o singular esposa, mulher, no verso 11 e no 12. Não permito que a mulher, e nem permito que a esposa, não as mulheres de Éfeso, mas a mulher, no sentido bíblico, aplicável ao culto público. E aí a gente vai precisar entender um pouco mais isso. Porque como ele faz, a gente entende que se aplica para todas as épocas e também todos os lugares. Não somente a questão ali que possivelmente poderia ser cultural de Éfeso. As mulheres, agora pensando nisso, então, vamos lá. Olha para a Bíblia, a gente pode pensar e trazer algumas coisas à nossa memória. As mulheres podiam frequentar os cultos públicos. Sim, elas podiam frequentar. Elas tinham suas experiências pessoais de conversão a Deus. Sim, porque elas prestavam contas a Deus. Por isso, a ordem para que elas aprendam em silêncio, primeiramente, precisa nos lembrar do cristianismo. Vamos ordenar aqui como, primeiramente, agregador das famílias e iniciador. Vocês têm essa palavra, mas eu lembrei dela quando eu estava preparando. O cristianismo foi iniciador da inclusão das mulheres na adoração. Não era assim, meus irmãos, não era assim, nem nos judeus. Mas atentem, aqui não pode tratar-se de um silêncio absoluto. Por quê? Porque o próprio Paulo, ali em 1 Coríntios 11, 5, ele diz que toda mulher que ora e profetiza, então elas oravam e profetizavam, isso em culto. Então nós precisamos aqui ajustar, o que Paulo está querendo dizer. Com isso ele afirma a participação dela no culto público, delas. O que valia para Coríntios, na palavra, valeria também para Éfeso. Elas podiam falar, orar, elas podiam perguntar. O que deveria estar ocorrendo, e que certamente gera a proibição dessas ações normais, seria algum confronto público, no sentido de desrespeito à liderança, ao líder que Deus constituiu.
Assim, Paulo aconselha, e aí eu quero voltar para 1 Coríntios 14, 35, em valendo do texto lá, que tem uma semelhança, que ela tirasse suas dúvidas, consultando seus respectivos maridos em casa, para que não ocorresse esse tipo de afronta. Não é uma pergunta respeitosa aqui, é uma ideia de possivelmente afronta para alguém que desejava tomar posição de liderança. Esse é o contexto de mulheres nesse texto aqui. E por isso, então, Paulo vai acrescentar, né, a expressão aprender em silêncio, naquele contexto ali, com toda a submissão, possivelmente por causa disso. A ideia de que há um presbítero oficialmente ensinando, portanto, o silêncio da mulher no aprendizado demonstra submissão à autoridade daquele que é responsável por ensinar e também até mesmo a submissão ao seu esposo. Isso é bíblico. Né? Isso é bíblico. Pode ser que o que eu estou falando agora, se a Valéria editar lá e não cortar, pode cair na internet. Eu, um simples pregador, né, da palavra de Deus, e pode ter milhares de visualizações e uns ataques, né, porque eu estou falando isso nos dias do século 21. Não percam, então, de mente que este não era um problema aparentemente generalizado, mas que vinha dentro de um contexto de possível confronto de autoridade, e certamente com o apoio dos falsos mestres, aqueles homens que estavam ali para atrapalhar o evangelho, a unidade da igreja. Aparentemente, a vocalização honesta e respeitosa era permitida dentro da igreja. A segunda parte que Paulo faz referência precisa ser observado também dentro da esfera do culto público e está ligada à autoridade devidamente constituída. O verso 12. E ensinar deveria ser o papel dos pastores devidamente ordenados, um pouco semelhante. Tanto que mais adiante, no capítulo 3, nós não lemos, vou pregar hoje à noite, e acho muito importante, vai falar da liderança presbiterial de uma igreja, não vou trabalhar ainda os diáconos, mas Paulo vai tratar no capítulo 3 das qualificações que estes presbíteros deveriam possuir, esses pastores, e entre elas que os presbíteros sejam aptos para ensinar. Sai das questões morais e Paulo põe ali um negócio importantíssimo, precisa ser apto para ensinar. Isso era então uma prerrogativa de Timóteo como presbítero. Lá em 4,3 ele diz, até a minha chegada aplica-te, Timóteo, a leitura, exortação e ensino. Lá em 5,17 de 1 Timóteo, ele lembra que deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui, presbítero, homem, masculino, isso é bíblico, né? Isso é bem entendido. Lá em 2,2 de 2 Timóteo, também nós vamos perceber isso aí. Sempre houveram mulheres ensinadoras, e o ensino da mulher também tem apoio bíblico. Foi a mãe e a avó de Timóteo, embora fazendo isso na casa delas, foram elas que ensinaram este homem os princípios da palavra de Deus. Em Tito 2, 3 e 5, as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas. Isso era um trabalho das mulheres, ensinar o quê? Tudo que fosse possível para que aquelas mulheres fossem mulheres cristãs. Mulheres que amassem a Deus e também, obviamente, cuidassem da casa, dos seus maridos, dos seus filhos, isso é normal. Hoje temos mulheres com capacidade enorme de ensinar multidões, mas no culto público da igreja deve ser responsabilidade daqueles que Deus colocou na igreja, debaixo dele, para presidi-la. Ai, que difícil responsabilidade, mas que nós devemos obedecer. Os presbíteros precisam tomar cuidado com isso, mas é responsabilidade nossa. É uma função biblicamente oficializada ao homem vocacionado para o ministério pastoral. Por isso, Paulo está acrescentando, além de não ensinar no culto público, as expressões não exercer autoridade. Não querer, né, exercer esse sacerdócio específico ao presbitério, ou ao presbítero que Deus coloca. Em silêncio, então, fecha, no verso 12 aí,
em como deve ser a melhor atitude da mulher na questão específica de culto, de ensino público e principalmente nas condições possíveis ali de Éfeso. Não percamos nunca de vista que por detrás de poder falar, orar e perguntar, estava então o desejo de um confronto, de um desejo de serem mestras e certamente influenciadas negativamente pelos falsos mestres. Isso Paulo considera impróprio e é um ofício presbiterial ordenado. Razões. Paulo dá duas razões teológicas, argumentos teológicos para isso, né? Sobre a questão da submissão e autoridade, submissão da mulher à autoridade do homem, ambas vindas de Deus, que geravam, esses acontecimentos estavam gerando ações ou práticas impróprias no culto público. Primeiramente, no verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse é o argumento de Paulo. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, ela caiu em transgressão. O argumento, então, da ordem da criação. Deus formou o homem primeiro. É isso que Paulo está falando. Isso tem sentido, meus irmãos. E o homem deve olhar, infelizmente, os homens, grande parte dos homens não olham assim. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a masculinidade do homem está sendo terrivelmente atacada. Isso aqui faz parte, inclusive, da masculinidade, determinado por Deus ao homem que ele chama para viver, né? Reconciliar-se com ele. Esse argumento, então, da ordem da criação, Deus formou o primeiro homem, e aqui está implícito a ideia do direito da primogenitura, a ordem da criação. Isso é importante, porque o Antigo Testamento vai trabalhar muito isso, a questão da primogenitura. Aquele que era criado primeiro, ele tinha suas responsabilidades. Primeiro filho. Trata-se então de uma autoridade de submissão inteligentes. Autoridade de submissão. Que compreendidos corretamente, glorificam a Deus e promovem a paz no convívio comum da família e também da igreja. Não só de um e não do outro. Infelizmente, o pecado faz com que o mandamento de Deus nessas questões relacionais sejam colocados em dúvida. Eles sejam questionados e até julgados. E muitas falas de Paulo, como essa aqui, ele é julgado como misógino. Os homens também, muitas vezes. Não é assim. Não é essa a ideia bíblica. Então, pela ordem da criação, Deus coloca o homem com a responsabilidade da liderança e do pastoreio. Ele é responsável pelo que está acontecendo na sua casa. Sim. Ele deve responder para Deus em obediência, da mesma forma a mulher em submissão. Paulo levanta o segundo argumento teológico, apontando para o relato da queda. Ambos pecaram, e inclusive isso se dá devido ao não cuidar e guardar o jardim, que foi ordem de Deus para quem? Para Adão, para o homem. Adão descuidou, já começou ali. Mas Paulo chama a atenção para o fato de que, tendo o conhecimento da proibição, Eva alimentou forte interesse pela oferta da serpente, diga-se aqui Satanás, rompendo com o mandamento de Deus, transgredindo e ultrapassando aquilo que estava estabelecido por Deus. Mas aqui nesse contexto, possivelmente Paulo, quando enfatiza o engano de Eva, ele deseja refletir o êxito que os falsos mestres estavam obtendo em conduzir, estavam enganando as mulheres em relação à submissão e à autoridade dentro da igreja de Deus. Esses homens estavam aproveitando isso. Quando lá atrás fala que eles estavam trabalhando com fábulas, estavam trabalhando, ensinando uma porção de genealogias, muitas heresias. Agora era a oportunidade disso se fundamentar como prática dentro da igreja. Ele possivelmente estava trazendo a lembrança e memória do engano de Eva lá atrás, relacionando com o engano delas agora também no presente. Não nos esqueçamos, contudo, meus irmãos, que a Bíblia e o próprio Paulo, ele atribui a responsabilidade da queda a Adão. Eva foi a primeira a ser enganada. E Paulo está usando esse argumento fortíssimo,
para, junto com o primeiro a ser criado, ele mostrar o argumento teológico da liderança do homem e a submissão da mulher. Como que isso, funcionando bem, abençoa o reino de Deus. Como o mundo seria melhor se isso fosse uma verdade no mundo. O homem foi que pecou nesse sentido e trouxe pecado por não guardar. Romanos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, portanto todos pecaram. É isso. E é maravilhoso olhar para isso no caso de Adão, por quê? Porque a gente vai ter que olhar também, quando olha para Adão, nós olhamos para o segundo Adão. E quem é o segundo Adão? Cristo, Jesus. O segundo Adão não pecou. Ele não foi traído pelas emoções, pelos desejos. Ele foi perfeito sem pecado. Finalmente, Paulo traz então uma solução final, já está bem prolongado, uma promessa de bênção e santidade para as mulheres que são piedosas. Porque ele precisa fechar isso. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então, Paulo, por fim, ele apresenta a solução para esse problema existente ali em Éfeso, ali na igreja. As palavras de Paulo, aqui elas podem sugerir, como já abordamos ao longo dessa exposição, que as influências de falsos mestres, elas tenham levado algumas mulheres a confrontarem os princípios bíblicos de harmonia e convivência entre homens e mulheres, maridos e esposas, líderes e liderados. Lideranças nos cultos em submissão, não desejar ter filhos, nós abordamos um pouco, eles se opunham a isso e ensinavam sobre isso. Inclusive a possibilidade da prática do aborto, como comum na mente da nova mulher daqueles dias, lá do Império. Tudo isso fez com que Paulo levantasse um ensino bíblico essencial para o propósito da criação de Deus, procriação para a glória de Deus. Porque, meus irmãos, elas estavam talvez chegando nesse ponto, não casar, que maravilha, nós somos sacerdotisas. Não gerar filhos, não temos mais essa obrigação, estamos livres disso agora. A nova mulher. Paulo, então, ele vai ser bem enfático. Ele vai usar a expressão, de salvação, para colocar peso, talvez, nessa boa prática, que é gerar filhos, que lá desde o princípio. Por isso ele afirmar que a mulher será preservada e não salva num contexto soteriológico. Pois se a gente usar aí como salvação da alma, para esse texto aí, a mulher que não tem filho, então ela não seria salva. Mas Paulo está chamando a atenção para que a mulher voltasse na sua salvação, no seu chamado por Deus, aquilo que é desde o princípio, que crescei e multiplicai-vos, procriem filhos, filhas, que seja imagem e semelhança de Deus. Mas isso precisava ser observado sob autoridade e submissão. Elas não deveriam afastar-se dos propósitos de Deus para elas, anunciando que é anunciado desde o princípio. Gerar filho é um desses e é essencial. Obviamente, uma mulher regenerada será revestida de fé, amor, santidade e bom senso, como ele diz aí. Mulher salva. Essa é a mulher salva. Essas serão as marcas que marcarão, que deixarão, serão impressas nessas mulheres que amam a Deus. Mas não abandonar o casamento, a ideia do casamento que nós vimos hoje, e gerar filhos. Parênteses aqui, bem grande, Ontem eu estava num lugar de muito movimento, tipo um shopping, muita gente. Meus irmãos, eu devia ter contado, mas não daria para contar, muitos casais, todos eles, nada contra os animais, tá? Por favor. Todos eles tinham 2 ou 3 cachorrinhos. Mas talvez eu não conseguisse contar quantos. Mas daria para contar quantos casais jovens estavam com filhos. Porque é claro que eu comecei a olhar. Precisamos orar.
por isso. Eu quero concluir, perdão pelo excesso, com algumas palavras que eu transcrevi com muito cuidado, né, para a gente pensar. Primeiro, que Deus tem um plano eterno para aqueles que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Isso está na Bíblia. E isso tudo será conforme Ele decretou eternamente. E somente assim é possível dar certo, conforme Deus planejou. Não tem outro jeito. Homens e mulheres regenerados precisam viver a santidade que transforma de dentro para fora. Que ergam as mãos verdadeiramente santas para orarem a Deus. Mas há um custo para o nosso chamado como cristão. Não pense que é fácil. Há uma custa para esse nosso chamado. Então, que tais ordens, por causa disso, ordens de Deus, elas jamais sejam resistidas por homens e por mulheres. Que jamais busquem outros caminhos, mas sejam acatadas para a promoção da paz e para o testemunho no mundo. Fora das fronteiras cristãs existe um mundo que busca se corrigir e ser melhor, mas apenas por fora, exterior. Nosso serviço a Deus, homens e mulheres, não será pelo igualitarismo. Talvez você já tenha se deparado com esse tipo de palavra, com responsabilidades bíblicas iguais. Não, não vai ser assim. Nós não somos iguais. Deus não nos fez iguais. Deus fez homem e Deus fez mulher. Deus nos fez diferentes e com papéis diferentes para ser cumprido. Mas também não será pelo autoritarismo. O homem manda e a mulher obedece. Isso fere, meus irmãos, tremendamente o ensino bíblico. O homem ser autoritário sobre a sua esposa. Homens e mulheres se complementam. Esse é o sentido bíblico. Homens e mulheres se complementam nas suas diferenças funcionais no reino de Deus. Quando cada um ouve e obedece aos ensinos de Deus. Isso é transmitido horizontalmente. Isso agrada a Deus, faz bem para a família e a igreja cresce, é saudável e melhora verdadeiramente a nossa sociedade. Eu vou ler apenas um texto que eu acho que é bom que nós encerremos com ele. Esse texto tem a ver com aquele homem. Tentem associar, por favor. Naamã, aquele homem poderoso do Império Sírio. E quando ele visita Israel, e ele espera que seja a cura dele conforme ele imaginava que seria o correto. Vamos ao texto, eu vou só ler e vou orar. Ele foi até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu lhe mandou para Naamã um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã, o sírio, ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso que sou eu. Por acaso não há, ou não são Abana e Farfar, rios lá da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais, eu estou lendo, meus irmãos, 2 Reis 5, 10 a 13. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, era assim que tratava aquele que tinha mais comando. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não o faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se ou lave-se e você ficará limpo. Pense nisso, tente fazer uma conexão. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendê-la e obedecê-la de forma bíblica.
para que a tua igreja, ó Deus, seja bem-sucedida, para que a tua igreja seja bíblica. Obrigado, meu Deus, obrigado por esta igreja, e obrigado pelos presbíteros, obrigado pelos homens, obrigado pelas mulheres, obrigado pelos que ensinam, obrigado, Deus, pelos que trabalham, obrigado pelos que oram, obrigado pelos que cuidam, obrigado, meu Deus. Foi o Senhor que nos constituiu, nos formou como igreja, foi o Senhor quem nos salvou. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecê-lo, a sermos fiéis à tua palavra, a sermos cuidadosos, prudentes, ó Deus. Ensina isso às mulheres, ensina isso aos homens, ensina isso às crianças, ó Deus, ensina isso aos bebês, ensina isso aos adolescentes, aos jovens, ó Deus. Ensina-nos. Permita, ó Deus, que sejamos cuidadosos e obedientes à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. À noite estaremos continuando no capítulo 3, um pouco menor, tá? Um pouco mais rápido. Deus abençoe a todos.